Olá, estamos começando o programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Esse momento que nós temos de contato íntimo com a Palavra de Deus. Hoje uma frase de Padre Pio, para nos inspirar, um pensamento dele. Uma só coisa é necessária, estar perto de Jesus. Como é bom estar perto de Jesus. Muito mais do que bom, necessário. E é a única coisa necessária, diz Padre Pio, uma só coisa é necessária, estar perto de Jesus. Quando nós temos contato com a palavra, nós estamos perto de Jesus também. Hoje o nosso estudo está em Romanos 3, de 21 a 31. Quero te convidar a pegar caderno, caneta na mão, para a gente fazer junto o nosso estudo da palavra. Está começando a Bíblia no Meu Dia a Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar nesse momento, pedindo ao Senhor que Ele nos abençoe, que Ele nos ilumine, que possamos acolher a palavra do Senhor, tudo aquilo que Deus quer nos falar. Estamos refletindo aí Romanos, que fala da necessidade da fé, da beleza da fé e da exigência da fé. Senhor, nós cremos, Senhor, que nós temos necessidade da fé, nós queremos conhecer, Senhor, as riquezas, as belezas da fé, mas também, Senhor, nós queremos assumir para valer, Senhor, as exigências da fé. Porque nós aprendemos hoje com o Padre Pio que uma só coisa é necessária, estar com Jesus. E para estar com Jesus nós pedimos, Senhor, fé. Senhor, nós cremos, mas aumentai a nossa fé. Amém. Vamos rezar então, agora lendo a palavra de Deus, Romanos 3, de 21 a 31. A justificação de judeus e pagãos pela graça. Agora, sem depender da lei, a justiça de Deus se manifestou, atestada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus que se realiza mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, pois não há diferença. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus, o Príncipe Eterno. Vamos anotar. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus. O versículo 24 também. E só podem ser justificados gratuitamente pela graça de Deus em virtude da redenção no Cristo Jesus. Vamos entender melhor isso aqui? Esse é um assunto bem complexo e a gente precisa do Padre Cláudio para nos explicar. Padre, o que se entende por justificação em Paulo? Nesta profunda passagem, Paulo vai falar da justificação. E esse é um termo que talvez a gente não compreenda muito bem quando nós tomamos a palavra de Deus. Mas é um termo muito importante e muito citado no Antigo Testamento. Ou seja, de que Deus é justo, retribui o bem aos bons e o mal àqueles que realizam o mal. Porém, Paulo aprofunda ainda mais esse conceito, dizendo que o ser humano, ele é pecador, ele não é justo diante de Deus. Muitas vezes ele não tem o que dar a Deus. Portanto, a justiça para Paulo está aliada à misericórdia, ao amor. É dessa forma que Paulo entende, ou seja, é Deus quem nos justifica. Nós não somos justos por nós mesmos. Não temos a capacidade de, diante de Deus, dizermos somos santos, somos justos, somos bons, somos perfeitos. Essa capacidade não nos foi dada. Aliás, nós não podemos nos apresentar assim diante de Deus. A gente sabe que o pecado está em nós, mas é Deus quem nos justifica, é Deus quem nos santifica. É Deus que, na sua imensa misericórdia, se utiliza desses seus atributos para nos encher com a sua presença, com a sua graça, com a sua bondade e com a sua santidade. É assim que nós nos tornamos justos diante de Deus. Não por nós mesmos, mas porque Deus vem até nós e nos justifica. Obrigado, Padre Cláudio, por essa explicação. E a gente continua agora. É Ele que Deus destinou a ser, por seu próprio sangue, instrumento de expiação mediante a fé.
Assim Deus demonstrou sua justiça, deixando sem castigo os pecados cometidos outrora, no tempo de sua tolerância. Assim também Ele demonstra sua justiça no tempo presente, a fim de ser justo e tornar justo todo aquele que se firma na fé em Jesus. Onde fica então o orgulho? Fica excluído? Por qual lei? Pela lei das obras? Não, mas sim pela lei da fé. Pois julgamos que a pessoa é justificada pela fé, sem a prática da lei. Acaso Deus é só dos judeus? Não é também Deus dos pagãos? Sim, é também Deus dos pagãos. De fato, Deus é um só, e aqui um príncipe eterno. Ele justificará os circuncisos em virtude da fé e os incircuncisos mediante a fé. Então, pela fé anulamos a lei? De modo algum. Pelo contrário, a confirmamos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos ver agora a mensagem de Deus. Qual a mensagem para Deus? Qual a mensagem de Deus para nós no dia de hoje? Refletindo aqui hoje, todos pecaram e estão privados da glória de Deus. E aqui fala da nossa fé. Paulo vem falar da necessidade da fé, da exigência da fé e da beleza da fé. A justiça de Deus se realiza mediante a fé em Jesus para todos os que creem, pois não há diferença. Deus é um só. Assim, Deus demonstrou sua justiça, deixando sem castigo os pecados cometidos outrora, no tempo de sua tolerância. Assim, Ele demonstra sua justiça no tempo presente, a fim de ser justo e tornar justo todo aquele que firma sua fé em Jesus. Onde está firmada a nossa fé? A nossa fé ela está enraizada em Jesus? Hoje é importante nós avaliarmos isso. A minha fé está firmada em Jesus? Ou eu me deixo abater por problemas, por pessoas, por situações que acontecem? Nesse momento, reflita aí com você. Talvez você tenha falado, a minha fé está um pouco abalada. A sua fé ela está firmada em pessoas? Você se decepcionou com alguém, por isso sua fé está abalada? Então, se você percebe isso, se você diagnosticou isso, é o momento de você se firmar em Jesus. A lei, ela é como um médico. Ela vai e diagnostica um problema, uma doença, mas não dá, mas o médico ele dá o remédio. A lei somente ela não dá o remédio, ela aponta o problema. Quem nos dá o remédio é Jesus. Então a minha fé está firmada em Jesus. E como eu vou colocar isso em prática? Firmando a minha fé em Jesus. Firmando minha fé em Jesus. E como eu posso fazer isso? A gente pode rezar e perguntar ao Senhor, fazendo aí um exame de consciência, talvez procurar um padre para uma confissão, para uma direção espiritual, para nos avaliarmos. A minha fé está firme em Jesus? Senhor, nós cremos, mas aumenta a nossa fé. Assim a gente conclui o programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Até o próximo programa. Continue o seu estudo aí. cançãonovaplay.com. Assine já!